Espero que vocês estejam bem e antecipadamente agradeço, né, pela participação, pela presença de vocês aqui. Uma sexta-feira, 9 horas da manhã. Eu sei que está todo mundo trabalhando, ou praticamente todo mundo trabalhando, então é, é um esforço, né, estarmos todos aqui. E antes eu queria falar um pouco, né, das boas-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, eu sou do marketing aqui da Planlink, né? E dou boas-vindas a todos. E queria falar um pouco sobre o Planlink Skills, falar um pouco de como funciona, né, o projeto e como vai funcionar aqui essa palestra hoje, e depois passo a palavra para os palestrantes de hoje. O Planlink Skills é um projeto, né, que envolve webinários semanais, quinzenais, né? A frequência tem variado desde o início e que normalmente trata de temas relevantes, né, dentro do nosso segmento. Tivemos uma edição com o Marcelo Santiago, né, que foi muito legal, né, teve uma adesão bem interessante, e agora a gente está na nossa segunda edição. Em breve, na verdade, em breve, hoje ainda, vamos já divulgar a próxima edição, que vai acontecer na próxima sexta-feira, e é um webinário online. Ou seja, todo e qualquer um que se inscreva, né, pode ter acesso, já que tudo é transmitido ao vivo, né, para que, enfim, mais pessoas possam participar. Para que a dinâmica do evento, né, flua de uma forma mais fácil, né, e que os apresentadores e os palestrantes consigam apresentar o conteúdo, a gente normalmente trabalha com os microfones desligados, ou seja, os participantes eles têm os microfones desligados. E se houverem dúvidas, se houverem questionamentos, contribuições, vocês podem utilizar o chat, tá? Que eu e o Williams, que é outra pessoa que trabalha no marketing comigo, a gente está monitorando e nós passamos para os palestrantes tudo e qualquer coisa que vocês coloquem no chat, né? Uma outra questão é que, apesar de ser um evento da Planlink, o Planlink Skills não é exclusivo para colaboradores. Tiveram pessoas que me mandaram mensagens nos últimos dias perguntando se poderiam compartilhar o card, se poderiam falar sobre o evento as pessoas. Sim, vocês podem fazer isso nas próximas edições, inclusive. A única questão é que a pessoa se inscreva, né? Ou seja, tem acesso àquele formulário de inscrição que vocês preencheram, porque a partir daí, como as vagas são limitadas, né? Se houverem vagas, essa pessoa vai poder se inscrever e vai participar tranquilamente. Uma outra questão é que, sim, nós também oferecemos certificado de participação, né? Então, todos aqueles que estiverem aqui e que depois do evento preencherem o formulário eh, de feedback, né, de satisfação do evento, terão direito a um certificado que nós vamos criar, né, e enviar para o e-mail de vocês. Então, fiquem atentos aos e-mails, tá? Que todo e qualquer contato vai ser feito através do e-mail. Dito isso, para não me prolongar mais do que já me prolonguei, eu vou passar a palavra para a Thaís e para o Carlos, que vão hoje falar, né, sobre a questão do planejamento de paradas. Então, Thaís, Carlos, é com vocês. Bom dia, pessoal. Estou olhando aqui algumas pessoas, né, que eu já conheço. E tem o Carlos do meu lado. Tá com probleminha na câmera ali no notebook dele, mas ele está aqui do meu ladinho. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a apresentação. Bom dia, pessoal. Eu consegui acessar aqui, viu? Pelo minha verdade. Pronto. Eles estão conseguindo visualizar a tela? Por enquanto, Thaís, a tela está em branco.
Conseguiu compartilhar, não? Gravando. Pronto, Thaís. Agora a gente já consegue ver sua tela. Já? Já sim. Ah, não. Começou a compartilhar, mas parece que você cancelou. Eu acho que agora foi. Vocês estão enxergando? Estamos vendo. Tela escrita apresentação. A apresentação, né? Isso. Bom, pessoal, desculpe aí alguns problemas técnicos, né? Eu vou me apresentar, né? Quem não me conhece, estou vendo aí que tem uma galerinha aí que já me conhece, mas vamos lá. Eu sou Thaís Leão Ferreira, né? Minha formação é engenheira de produção, com ênfase empresarial. Eu possuo, né, pós-graduação em engenharia de segurança, trabalho, tenho sistema de gestão integrada também, pós-graduada, sou auditora líder também da SGI pela Bureau Veritas, pela RAC. Tenho mais de 21 anos aí de experiência na área de segurança, não é porque eu sou velhinha, não, mas é porque eu comecei bem cedinho, tanto na área aí de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Tá? Atualmente estou como engenheira de segurança, trabalho na Planlink, né, onde coordeno a equipe técnica de fiscalização de SCMA e planejamento de manutenção na Braskem, na unidade da Bahia. E ao longo da minha carreira aí, passei por diversas empresas, como construtora Norberto Odebrecht, a Produman Engenharia, a Reformax. Na verdade, só essas três empresas, né, com mais uma da Planlink, né, quarta empresa. E liderando sempre a questão de sistema de gestão, tanto integrada quanto participando aí de paradas, diversas paradas, desde de lá. Na verdade, eu iniciei a minha carreira em uma parada, em um paradão da Braskem, né? Em 2013, então, uma vasta experiência aí na questão de parada, tá? Então, desenvolvi aí diversas auditorias também, sou auditora interna, já implantei as normas, a ISO a 14, a 9 e a 45001 também, em todas essas empresas que eu passei. Vou passar aqui a palavra para o Carlos. Carlos? Bom dia, pessoal. Estou usando o celular aqui. Carlos César, tá? Técnico de segurança do trabalho também. Atualmente, trabalhando na Planlink como técnico de segurança do trabalho, especialista. Como experiência profissional na área industrial, tenho 23 anos. Trabalhando em alguns projetos também, como o Braskem, ampliação BASF, Petrobras,
Tá? Diversas áreas, plataforma P3, Fafens. Tá? A minha experiência é mais ou menos isso aí. Hoje, atualmente, eu trabalho em unidade da petroquímica, né, Braskem, como técnico de segurança especialista. Bom, pessoal, o script de hoje falaremos sobre o planejamento de SSMA, como planejar, né, algumas ações para a parada de manutenção, né, que é um desafio muito grande, que exige estratégia, conhecimento e atenção aos detalhes. Teremos uma troca, né, de experiências valiosas sobre o tema. Nesse tema, você terá a oportunidade, né, de aprofundar a questão do seu entendimento sobre o planejamento de intervenção em espaço confinado, a questão de gestão de materiais e estratégias também para resgate de parada de manutenção, né, como foi visto aí no convite enviado para vocês. Uma parada de manutenção, né, que é uma interrupção planejada nas operações de uma planta industrial ou de equipamentos para realizar atividades de inspeção, reparo, substituição de peças, pinturas e melhorias ou outras manutenções necessárias. A parada, elas são estratégicas para garantir a confiabilidade tanto e segurança, né, eficiência tanto do processo, e geralmente envolvem um planejamento muito detalhado da mão de obra também qualificada e medidas de segurança rigorosas. E para a parada, o objetivo principal da parada, né, é garantir o funcionamento seguro e eficiente de todos os equipamentos, evitando falhas, reduzindo riscos operacionais. Vamos falar um pouquinho aí sobre a importância do planejamento, né? O sucesso da parada é medido através do resultado, né? Não é em cima, o planejamento não é uma garantia de sucesso, né? Porque se a gente planejar direitinho lá anteceder da parada e na hora não executar, a gente não vai ter um sucesso. Então, o sucesso da parada é só medido após o resultado. Que a importância do planejamento é crucial para garantir que as atividades sejam realizadas de maneira eficiente, segura e em conformidade com as normas. A importância em relação à prevenção de acidente, um planejamento adequado ajuda a identificar e controlar os riscos envolvidos nas atividades de manutenção, prevenindo acidente e lesões. Eficiência operacional, né? Permite que as atividades sejam realizadas dentro do prazo, com menos interrupções e mais controle. Redução de custo, evita custo com emergências, danos dos equipamentos e possíveis multas pela não conformidade com as normas. E conformidade legal, que garante que as normas regulamentadoras sejam atendidas, evitando até problemas legais e multas. Aqui eu citei algumas etapas de planejamento, né, que é a questão da identificação dos riscos, que é onde realizamos toda a questão da análise dos riscos presentes na planta e dos equipamentos a serem mantidos, avaliação dos perigos para os trabalhadores e para o meio ambiente. Aí, depois disso, que é identificado os riscos através da avaliação dos escopos, elaborados os procedimentos operacionais, onde é discutido como será realizado cada etapa de trabalho. A gente define também, né, os procedimentos operacionais, a questão dos POPs, né, que garantem a segurança durante todas as fases da parada. Então, a cada momento, nesses procedimentos, vai estar definido como é o procedimento em cada etapa. Aí, após o procedimento, vem o treinamento e a capacitação da equipe, com treinamento específico sobre o procedimento, sobre como é que vai ser executada aquela atividade
naquela intervenção, porque cada intervenção tem uma particularidade. A gente vai ver aí na frente que tivemos uma intervenção, né? A gente vai apresentar um case de sucesso, e tivemos uma intervenção que cada área era feito diferente, então a gente precisa capacitar a equipe em cima de cada risco, de cada área, de cada unidade. Vem a questão de planejamento de emergência, então, em seguida, a gente identifica os riscos, elabora os procedimentos, planeja a questão da emergência, como é que vai ser feito, os tipos, faz simulados, elaboração de plano de resposta à situação de emergência, vazamentos. E, por último, vem a questão de gestão de permissão de trabalho. Como é que é feito, né, a gestão de permissão de trabalho? Como é que vai ser liberado essa permissão de trabalho? E aí lá a gente define, né, como é que, para garantir, com o objetivo de garantir que todas as permissões estejam devidamente autorizadas e documentadas. Aqui eu vou apresentar, né, se eu fosse apresentar para vocês aí em um dia, a gente não conseguia concluir um planejamento aí de parada, né? Iremos apresentar aqui um case de sucesso que, com um bom planejamento de SSMA, evitou acidentes em uma grande planta industrial. Na verdade, vou contar um pouquinho a história de um evento que participamos em 2023, e vamos focar um pouquinho também em 2 pontos, porque o planejamento aí começou durante um ano, e não temos esse tempo aqui hoje, só temos 1 hora para falar um pouquinho aí dessa nossa experiência de parada, tá? Então, foi uma parada geral de manutenção da planta petroquímica. Foram envolvidos aí, a característica de uma planta, né, geral, ela tem um grande volume de serviço de uma parada, ela tem um grande volume de serviço em curto espaço de tempo, em uma área bem limitada, necessidade de mobilização de grande quantidade de trabalhadores e um grande volume de atividades críticas, né, à vida. Então, nessa parada, essa intervenção, né, foram 45 dias, com mais de 6.000 pessoas envolvidas. No total, treinamos mais de 9.000 pessoas, entre integrantes e terceiros, em 3 unidades, então, 3 unidades distintas dentro de uma planta, com mais de 300 equipamentos e mais de 450 fornecedores. Então, foi um desafio muito grande essa parada, e lá no final vocês vão ver aí como é que foi o resultado, né? Algumas ações importantes aí que foram realizadas durante esse evento. Tivemos aí um grande investimento no planejamento, tempo e energia, teve um investimento da dedicação de uma equipe de SSMA, então composta por engenheiros de segurança e técnicos de segurança. Então, 1 ano de antecedência, mais ou menos, foi disponibilizado, né, uma equipe para tratar sobre essas intervenções. Então, foi bem detalhado, eu estive envolvida aí nesse levantamento, então foi realizado o manual de SSMA, foi realizado o plano de SSMA. Na verdade, fiquei aí dedicada durante esse tempo para fazer a parte do planejamento de SSMA. Tá? Então, essa aí foi uma ação muito importante, porque o cliente, né, ele investiu na parte do planejamento, e enquanto a gente investe no planejamento, o resultado é sempre bem positivo. A gente não gasta tempo lá na hora da execução, porque a gente já definiu como é que ia ser feito. Ah, Thaís, tudo que está no planejamento vai ser seguido? Pode ter mudanças? Sim, pode ter mudanças. Durante o evento, a gente pode sim rever o que foi planejado, tá? Mas sempre com foco na parte da saúde, segurança e meio ambiente. Então, ocorreu também que no meio do caminho tivemos que parar, reavaliar e mudar um pouquinho a forma de fazer, até porque quando em paradas de manutenção, às vezes a gente está para abrir um equipamento, acha que está de uma forma, e, na verdade, quando
abre o equipamento e está totalmente diferente. Então, a gente precisa fazer sempre esse retorno ao planejamento e realmente verificar se é para ser feito daquele jeito, tá? Tivemos também um aumento da supervisão, presença em campo e reconhecimento dos comportamentos positivos. Então, foram reconhecidas aí 4.125 pessoas. Então, foram entregues cartão verde, isso aí pela liderança. Então, tivemos aí um aumento da supervisão em campo, aumento da alta liderança das empresas envolvidas, do próprio cliente. Então, isso também foi uma das ações muito importantes que ocorreram aí durante o evento. Tá? Tratativa imediata dos desvios, né? Que é o VAR, ver, agir e registrar, porque não adianta a gente ver, agir e não registrar. Então, a gente precisa realmente tratar. Tínhamos um reporte de incidente, né, também de qualquer natureza, então, todos os desvios eram identificados e tratados na hora e registrado para que fosse realizada a abrangência, para que não ocorresse mais. Então, foram tratados 1.002 desvios nesse evento. Então, reportado e tratado. Então, isso também foi uma das ações muito importantes. As lições aprendidas também de eventos anteriores, então, pegamos algumas das lições aprendidas dos eventos anteriores e fizemos alguns levantamentos para o que é que poderia acontecer nessa intervenção. Então, foi um ponto também muito positivo que não aconteceu algo que a gente já tinha tido já anteriormente em outros eventos, em outras paradas. E o uso de tecnologia, né, para redução de exposição ao risco também. Tivemos o uso de drones também, fazendo inspeções em locais de difícil acesso, então, com a questão de quedas, de materiais, de equipamento. Bom, pessoal, poderíamos, né, falar de diversas ações aqui realizadas durante o planejamento de SSMA, mas hoje iremos focar em 2 pontos, que vai ser a questão de espaço confinado e materiais de SSMA. Aí vamos trocar um pouquinho de experiência sobre como é que foi a gestão de espaço confinado e como foi a gestão aí de materiais de SSMA. Tá? Que materiais de SSMA geralmente é um grande gargalo aí, né, nas paradas, né? Atrasa as paradas, porque não chegou material, então sempre aí a gente tem essa interferência. Vamos lá, né? O primeiro passo, né, que foi do espaço confinado, foi a identificação e avaliação dos riscos. Como é que a gente fez isso? A gente avaliou cada escopo de atividade e identificando, né, os espaços confinados que iriam sofrer intervenção. Avaliamos os potenciais de riscos atmosféricos, físicos ou operacionais. Foram realizadas reuniões com as equipes multidisciplinar para poder fazer essa elaboração do plano de espaço confinado, que o plano de espaço confinado nada mais é que um documento onde tem todas as informações do espaço confinado, onde tem todas tamanho de boca de visita, como é o acesso, a questão do volume, o produto que passa lá, o número de pessoas envolvidas nessa intervenção, quantas pessoas podem acessar esse espaço confinado. Então, foi realizado, né, uma avaliação dos riscos e medidas de controle de como vai realizar em cada espaço confinado. Então, neste evento aí foram elaborados 252 planos de espaço confinado. Isso aí não foi feito só pela equipe de SSMA, isso foi realizado juntamente com uma equipe multidisciplinar, então envolveu toda a questão de todas as especialidades que trabalhariam dentro desse espaço confinado, em todas o escopo. Tá? Temos o plano de resgate também, que o plano de resgate, ele contém o tipo de acionamento de equipe de resgate, quais são os recursos disponíveis, o tipo de técnica disponíveis, os materiais utilizados. Então, foram elaborados aí 197 planos de resgates. Então, no primeiro acesso,
um resgatista iria na frente né, na frente da atividade, verificar se tudo estava ok. Então, tem um checklist, né, onde pergunta sim, não, ou não se aplica. Então, para verificar, para liberar esse primeiro acesso. E daí, então, o resgatista, né, nossa equipe ficava disponível para poder atuar, caso tivesse alguma necessidade de socorrer alguma vítima. Tá? E o plano de exaustão, que contém as informações, né, de vazão mínima necessária para esse equipamento, a vazão, o tipo de exaustor, a quantidade de exaustor, se ele vai estar exaurindo, em que bebê ele vai estar exaurindo, em que bebê tem todo o posicionamento de cada equipamento, né, de cada exaustor. E depois, feito isso, feito esses 3 documentos, né, foram dimensionadas aí a equipe de monitoramento, de resgate e vigia de espaço confinado. Então, em cima desse documento, no plano de resgate é definido se vai ser na PEC, né, que é o plano de espaço confinado, fica definido se vai ser um acesso assistido, se vai ter vão livre, se a equipe de resgate vai ter que estar lá na boca de visita, fazendo o autorresgate. Então, essas informações estão tudo aí nesses documentos. E no plano de resgate vai dizer como é que vai ser feito. Então, depois de elaborado esses documentos, foi dimensionado a equipe, tanto para fazer o monitoramento, quanto o resgate e quanto o vigia, tá? Do espaço confinado. Os vigias, né, diariamente eram disponibilizado o PDS do dia, então a gente já colocava já o vigia, cada vigia já sabia qual o posto de trabalho, onde iria atuar naquele dia, porque geralmente a gente pegava o PDS no dia anterior, então já sabíamos, já direcionávamos as pessoas corretas para poder atuar em cada espaço confinado. Aqui eu vou apresentar também um fluxo, né, de liberação de serviços de espaço confinado. Então, a operação, né, realizava a primeira medição, então, a primeira medição do espaço confinado era sempre feita pela operação, e a partir da primeira liberação, os técnicos de segurança da consultoria, né, da Planlink, no caso, eles chegavam em horário deslocado, fazia esse monitoramento, para quando a equipe chegar de execução, já está tudo monitorado. Tá? A operação solicitava a presença da equipe de emergência para avaliar o plano de resgate, isso aí no primeiro acesso. A partir do segundo acesso, não precisava a equipe de resgate ir lá, mas sim, porque a atividade já era contínua, ele só precisava saber pelo rádio, né? A operação também verifica a implementação das recomendações da PEC, então a operação olhava o plano do espaço confinado, verificava. Verificava a documentação também juntamente com o executante, o plano de resgate, a ST, checklist, aquelas documentações para realizar a atividade. Emitia a PET, né, que é a permissão de trabalho de espaço confinado, em 2 vias e disponibilizava também nos equipamentos e direcionava a via para o QG de parada. Então, aí em seguida, né, vinha o vigia, que retirava o equipamento de medição do container para liberar o primeiro acesso, o espaço confinado, confirmava a emissão da PET pela operação, ele olhava o documento também, verificava toda essa análise de risco, verificava se a PET foi emitida, se posicionava na BV, com o formulário de controle e saída de espaço confinado, checava os treinamentos dos trabalhadores, né, e fazia os registros e controles de acesso da equipe. E os executantes, ele confirma a emissão de PT pela operação, né, que é em conjunto, a operação junto com o executante, ele emite a PT, o emitente do nome de área, junto com o emitente executante, e os executantes que não estavam envolvidos na emissão da PT, ele confirma a emissão da PET,
forma o conhecimento dos riscos da atividade através de PEC, da PEC, né, que estou com todas as informações, confirma o treinamento da equipe, GNR 33 da equipe, e o primeiro executante, ele acessa a BV portando o explosímetro. Então, a primeira pessoa que entra no espaço confinado já entra com o explosímetro. Os demais executantes se direcionam para a BV, eles assinam um formulário de controle de entrada e saída e inicia a sua atividade. Bom, esse aí é um pouquinho aí do espaço confinado que eu trouxe, tá? Para vocês. Dúvidas aí, coloca no chat, por favor. E aí, vou passar aqui a palavra para o Carlos, para ele falar um pouquinho sobre a gestão de materiais, o nosso especialista aí em materiais. Isso. Já tá tudo ok aqui? Pode ir passando aqui. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui sobre estoque, tá? A Thaís já falou sobre planejamento. Então, através desse planejamento, né, recebo o escopo, vou até o estoque para a gente fazer um levantamento desse material, né? De que forma? A lista de todos os materiais, tá? Peças de reposição, ferramentas e equipamentos, né? Necessário para as atividades planejadas, tá bom? Então, é feito aí o inventário em cima do que eu tenho no meu estoque, tá? Levado até o SCMA, para daí a gente fazer o quê? Aquisição do material, né? Para a gente saber o material que vai ser adquirido. Tá? Então, a gente solicita a compra, né? Através aí dos compradores. Então, confirmação da disponibilidade dos fornecedores. A gente garante que os materiais sejam entregues, tá? Antes do início da parada. Geralmente, a gente pede aí 30 dias antes do início de cada evento, tá? Caso os compradores aí não consigam, né, ter essa confirmação aí, é passado para o setor e a gente monta toda uma nova estratégia aí com novos fornecedores. Parte aí de armazenamento. Então, a parte de armazenamento aí, existe a parte de separação, né, dos materiais de forma ordenada nos almoxerifados, né, central, com fácil acesso à equipe, tá bom? Então, existe toda a sistemática da gente pegar essa base, né, que a gente chama de base, é um centro, onde fica todo o material estocado, aquele material que for adquirido e o material de estoque. E aí é feita essa reposição para os containers para atender aí as atividades da parada, tá bom? Tem um sistema de gestão também que a gente acompanha, né, todo o controle e saída de materiais. Então, no final de cada turno, a gente faz esse levantamento para a gente fazer uma triagem, né, para a gente saber aí a perda que a gente teve durante o dia, tá? Então, com essa perda aí, a gente consegue fazer toda essa reposição. Distribuição aí da parte dos recursos aí para o executante, tá bom? Então, cada equipe, né, que estava envolvida ali com o monitoramento, a gente tinha um responsável técnico que chegava um pouco mais cedo, 1 hora mais cedo, e fazia essa parte de bump teste e calibração. Bump teste, calibração e separação de todos os materiais que iam estar disponíveis aí para os executantes. Tá? Tipo botina, né? Bota de PVC, Tyvek, Taishen. Então, essa equipe chegava mais cedo junto com o especialista, onde fazia toda essa parte aí de bump teste, distribuição de todo esse material, para que a gente não tivesse aí nenhum tipo de imprevisto durante os eventos. Monitoramento, tá? Então, a parte do monitoramento, a gente garantia, né, que os monitoramentos estivessem lá disponíveis, que eram os equipamentos de medições, estivessem disponíveis aí 1 hora antes, né? Mais ou menos isso. A partir do momento que a gente chegava, a gente fazia as calibrações, os equipamentos estariam 1 hora antes aí disponível também, para que todos os executantes que foram
fossem fazer aí a medição de espaço confinado, já tivesse o equipamento lá ligado e disponível para realizar essa medição. Tá? Avaliação aqui após parada, né? A gente fazer uma análise aí do consumo de materiais, custos, né? E possíveis perdas. Identificação de pontos de melhorias para otimizar futuras perdas. Sérgio fez uma pergunta aqui, eu vou pedir para a Thaís ler e já eu respondo. Bom, pessoal, questão de gestão de materiais, né? Então, foi um feedback também que tivemos aí muito bom em relação à gestão de materiais, que não foi atrasado, né? Nenhuma atividade por causa da questão de gestão de materiais. Quais foram os resultados, né, que tivemos aí, os pontos positivos, né, de todo o evento? 0 ocorrências de acidentes reportáveis, CAF ou SAF. Foi um evento que teve mais de 6 mil pessoas envolvidas, então isso aí é um marco muito grande que contribuiu muito para o cliente em relação à taxa de frequência de acidente, que teve um HH muito grande, então fez com que fechasse um ano aí com o HH, ou com a taxa de frequência baixa, tá? Teve apenas 2 ocorrências de primeiros socorros, né? Que foi mais a parte contato com soda cáustica e batida contra, então foi muito mais comportamental. O contato não foi realizado na hora da execução, então foi durante o deslocamento, bem como a batida contra, que foi numa estrutura de andaime, então não foi na execução da atividade. Então, outro resultado aí positivo foi o cumprimento do cronograma, né, finalizado as atividades dentro do prazo planejado, evitando atrasos que possam impactar na produção. Tivemos também aí 57 ocorrências também de incidentes, com quase acidentes, mas não teve acidentes reportáveis. Eficiência operacional também, utilizar os recursos de forma otimizada, reduzindo desperdícios e custos desnecessários. Então, teve a questão de redução de custos, a questão de materiais também, a nossa gestão, pegamos de uma outra área que não estava tendo evento, então isso aí também conseguimos reduzir custos desnecessários. Engajamento da equipe, né, conscientização sobre essa SMA, então tivemos aí um resultado excelente quanto a isso também, então os resultados estão aí, né, então a gente mede a questão do sucesso da parada com o resultado, então tivemos esse resultado. Então a parada, né, ela teve um resultado positivo, então foi realizado de acordo com o planejado. Lógico que no meio do caminho tivemos que rever algumas coisas, né? Como eu disse anteriormente, mas o resultado foi muito bom. Então, isso torna, né, que realmente o planejamento bem realizado é um sucesso para a parada, ou para os seus resultados. Aqui é a conclusão, né, que a importância do planejamento de SCMA, a segurança e proteção dos trabalhadores, eficiência na operação, garantia de conformidade com as normas legais, tanto a questão das normas ANR13 também, então garantia que vai ser realizado a questão de garantia da produção também, né? Redução de custos e aumento da produtividade. E a conclusão que a gente tira, né, que o planejamento de SCMA é uma estratégia inteligente para criar um ambiente de trabalho sustentável e competitivo, sendo fundamental para garantir o sucesso das paradas de manutenção, minimizando os riscos e maximizando a segurança e a eficiência. Então, é o que a gente tirou aí para trazer para vocês hoje, tá? E
A gente vai abrir aqui um espaço para vocês, uns 15 minutinhos, sobre vocês perguntam e a gente responde, né? Thaís, tem até já Alguma no chat pergunta? uma pergunta. Thaís, você me escuta? Estou escutando. Tem uma pergunta aqui já no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Qual o quantitativo de empresas terceiras da Parada Geral de Manutenção de 2023 e qual o maior desafio da gestão? Assim, foi uma média de 43 empresas envolvidas, tá? Treinamentos, né, foram mais de 9 mil pessoas treinadas, sendo que as pessoas poderiam vir aqui fazer alguma atividade, a ambientação, né? Faz a ambientação, fica um dia, 2 dias e vai embora. E o maior desafio aí da questão de gestão é justamente juntar, né, todas essas informações a partir do treinamento, levar esse conhecimento para todas as equipes. E assim, também tivemos 3 áreas envolvidas, então, cada unidade com as suas particularidades. Então, esse também foi um grande desafio de realizarmos essa questão de planejamento. Então, tínhamos equipe dedicada tanto em cada área durante o planejamento para que fosse realizado tudo, tentar unificar o máximo. Mas o grande desafio foi justamente pegar as pessoas, em uma área era de um jeito, na outra área já era de outro, então foi um pouquinho complicado. Então foi o nosso maior desafio, foi isso. A Apóstolo levantou as mãos. Eu vou liberar o microfone dele para ver se ele quer falar. E outras pessoas que prefiram falar, perguntar pelo microfone, me avisa no chat que eu libero. Apóstolo, seu microfone está liberado. Bom dia a todos. De antemão, parabenizar aí ao grupo aí, principalmente a você, Alessandra, a Thaís e a Carlos, pela essa participação muito importante no nosso dia a dia, mas eu queria só comentar com relação no planejamento sobre a matriz de competência, certo? Onde foi determinados os treinamentos para os colaboradores, as atividades que iriam fazer. Então, foi muito importante a elaboração dessa matriz de competência nesse planejamento que foi feito no início do ano anterior da parada, né? Então, deu uma visão bem ampla para cada um de nós, porque a gente sabia aí qual treinamento, qual tipo de EPI que ele ia usar, a quantidade de EPI. Então, deu uma visão bem geral para quem está na frente da parada, sabe? Isso aí, Apóstolo. Bem pontuado. O Sérgio está perguntando qual a importância de ter fornecedores confiáveis na gestão de materiais, Carlos Sérgio. Sérgio, tempo de entrega do material, tá? E acordos firmados. De que forma? Todo o material que a gente utilizou na parada, que não foram, né, utilizados, foram comprados, porém, existiu um acordo, foram comprados, não foram utilizados, foram devolvidos, tá? Então, esse aí foi um dos melhores acordos que a gente fez aqui nessa parada, tá bom? Exemplos, a gente utilizou aí uma bota de PVC, comprou, porém não utilizou. A gente pôde devolver ao fornecedor, tá bom? Utilizou o Taishen, comprou o Taishen em grandes números, porém não utilizou durante a parada. A gente fez o que? Devolveu, tá? A questão também, né, de quando a gente tem um fornecedor confiável, as emergências que ocorrem, né, durante a parada, às vezes foge um pouquinho do planejado. Então, é muito importante de ter um fornecedor que tenha essa margem aí de erro, né, que ele possa fornecer para a gente os materiais de emergência, porque às vezes no planejamento não está para fazer determinada atividade dentro de um tanque, um exemplo, uma torre. Mas aí quando abre, aí já vê que o cenário lá dentro é diferente, então vai precisar
de mais cilindros, de mais EPIs. Então, assim, a importância da gente ter esse fornecedor confiável nessa questão de gestão de materiais também, até para ele também fazer essa entrega, né? Algo mais, pessoal? Aí parece que tem mais um comentário aí de João Silva, de João da Silva no chat. Pronto, Silvia, a última apresentação, tá. Eu vou te mandar o material, como é que a gente realizou aí esse VA, tá? Que é o ver, agir e registrar. Então, tínhamos uma pessoa da Planlink que fazia esse registro de dos desvios, né, encontrados. Então, tinha uma reunião diariamente com os gestores das empresas, os líderes das empresas, né, junto com os líderes da Braskem, e aí era apresentado esses indicadores, onde todos já saíam desta reunião já com ações para poder direcionar, na verdade, o esforço. Porque em parada é tudo muito rápido, então a gente tem que ver e agir. Não adianta a gente montar um plano de ação para fazer ao longo prazo. Então, a gente tem que agir de imediato. Então, com parada aí, você também, bastante experiência aí nessa questão de parada, então, você sabe que a gente tem que atuar de imediato, não tem como deixar fazer um plano para uma semana, 15 dias, porque o tempo é muito curto. Então, a cada minuto perdido aí de não ter uma ação, pode trazer consequências piores. Pronto, o Alexandre, ele fala aqui alguns comentários, parabenizando, mas pergunta a questão do fator humano. Gostaria de saber como é o controle da pessoa por trás da farda, para saber se o colaborador está bem para executar as atividades naquele dia. Isso, é realizado, né, juntamente no DDS, sempre a gente batia isso, com a nossa equipe, que também participava dos DDS das empresas parceiras, e da nossa equipe também, como é que ele estava hoje, como é que ele estava naquele dia para atuar. Então, sempre tem a questão da gente deixar também o funcionário no direito de recusa. Então, se eu não estou bem, ele pode não realizar a atividade. Então, conversa com o líder e que a gente colocava ou tiraria de alguma atividade crítica, colocaria em algo mais que não tivesse tanta exposição. Então, isso também foi levado, isso está no plano de SCMA também, então era definido isso pelo cliente para todas as empresas. Então, tínhamos esse cuidado também. E sabe que no finalzinho da parada todo mundo já está desgastado, né? Muitos dias, corridos, trabalho muito intenso, e aí no final da parada era o que a gente mais batia, era isso na questão de fator humano, tá? Que esses eventos sempre também, ele ocorreu também em final de ano, em épocas de festa, né? Próximas festas, então tínhamos também essa preocupação. Então, tudo isso está mapeado lá no nosso plano de SCMA. Tudo isso foi escrito no plano de SCMA. Então, como era que era feito de cada atividade, a questão do fator humano, as nossas ferramentas preventivas, né? Porque se eu for falar aqui, então, são diversas, questão de DDS, auditorias de PTs, auditorias de loto, inspeções de área. Então, assim, temos aí diversas ações preventivas. Então, a importância do planejamento de SCMA bem elaborado é que a gente tem um resultado, né? Que é o esforço preventivo e o esforço, o resultado, que é o que a gente levou, que é como é que a gente pode medir se o planejamento foi eficaz. Então, pelo resultado. Então, pelo número de pessoas que não se acidentaram, que as pessoas, pela questão também junto, né, o casal, né, que é o SSMA junto com a questão de produtividade. Então, um grande marco também nessa parada foi essa junção também da produção com o SSMA. Então, foi muito importante essa junção para que
tivesse esse sucesso. Então, tínhamos reunião, 6 meses de antecedência, tinha uma reunião uma vez por mês, aí depois foi diminuindo a periodicidade, era de 15 em 15, depois semanal, depois de 2 em 2 dias, e no evento a gente já começou a fazer diariamente. Então, esse também foi um ponto muito importante para poder a gente ter um sucesso em SSMA durante esse evento. Obrigada, Mais, Alexandre, também. mais alguma questão, gente? A Mais Apóstolo alguma está com a mão dúvida? levantada porque não baixou ou quer falar alguma coisa, Apóstolo? Acho que é porque ele esqueceu de baixar. Ele esqueceu de baixar. Tem mais alguma outra questão? Alguma contribuição? Algum comentário? Acho que não, né? Bom, pessoal, aí está o nosso contato, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida também, aí tem o meu celular, tem o meu e-mail, o de Carlos César também, então eu estou aí para a gente trocar experiências. Eu vi que tem algumas pessoas aí que participaram desse evento, então se quiserem também contribuir, né, até falar um pouquinho, se eu esqueci de falar algo aí, vocês também Eu acho que o Sérgio levantou a mão. Ele quer falar podem alguma ficar à coisa. Peraí que eu vou vontade. liberar aqui o microfone um minutinho, Sérgio. Pode falar. Joia. Primeiramente, agradecer a Thaís, ao Carlos César, que hoje, na verdade, há muito tempo, já são as nossas referências aqui na Bahia, para planejamento, execução de atividades de rotina e de planejamento também de parada geral de manutenção. E a todos que estiveram presentes, algumas pessoas mais tímidas, mas aí fica um canal aberto da Planlink, tá? Através dos contatos dos dois palestrantes, mas o nosso marketing também, o meu, vou colocar no chat. Caso alguém, porventura, tenha alguma dúvida mais técnica e ficou um pouco mais tímido, né, para poder externar. Agradecer a todos, de fato. É uma iniciativa muito boa. A Alessandra, o William também nos bastidores aí que faz acontecer o Planlink Skills, e que venham os próximos encontros para a gente trocar experiências, tá, pessoal? Desejo a todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Um abraço no coração de todos. Bom, pessoal, pela minha parte aqui também gostaria de agradecer aí a presença de todos. Estou à disposição também aí para a gente trocar figurinhas aí, né? Porque a gente aprende um com o outro e todas as intervenções, uma é diferente da outra, não adianta a gente manter um padrão, a gente todas têm as suas particularidades, então o que acontece em um contrato é diferente de outro, então é muito importante essa troca de informação, tá? Muito obrigada aí pela participação aí de todos. Agradecer também aí, né, a dedicação daqueles que dedicou seu tempo para assistir essa palestra, tá bom? E um forte abraço aí a todos e uma bela sexta-feira. Valeu, Carlos. Bye. Ela Pronto, então chegamos ao final de mais uma edição do Planning Skills. Eu agradeço a participação, né, primeiro da Thaís e do Carlos, a disponibilidade, né? A gente já tem algumas semanas falando sobre isso. E, enfim, eu sei que não é fácil preparar material, sendo que todos têm, né, as atividades para além da apresentação. Então, agradeço a presença de vocês e a participação de vocês como palestrantes, assim como eu agradeço também a participação das outras. Eu acho que tivemos aqui umas 25 ou 26 pessoas, né, assistindo. A gente começou, na verdade, a divulgar o evento, assim, muito em cima, então, por conta disso, eu, assim, não acreditei que teríamos esse quórum hoje, agradeço a presença de vocês e reforço a necessidade, né, de que vocês preencham este formulário de satisfação, essa pesquisa de satisfação, o QR Code está na tela aí, não só para que vocês garantam o certificado de vocês, mas para que a gente também possa melhorar, né, as próximas edições e principalmente para que a gente possa trazer temas que sejam de interesse de vocês,
né? O nosso objetivo aqui é ter mais e mais pessoas ouvindo sobre temas que sejam relevantes para vocês. Então, nada mais justo que vocês nos digam isso através dessa pesquisa, né? E uma outra questão já, né, dou spoiler aqui para vocês, que teremos Plan Link Skills na próxima sexta-feira. Hoje à tarde a gente já vai lançar no grupo do WhatsApp e no nosso LinkedIn, tá? O tema, eu já digo que vai ser um tema bem legal, um palestrante também bem legal. Tem livros e etc., né? Falando sobre o tema que ele vai falar. E hoje à tarde a gente já coloca isso no ar, tá? Então, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Volto a dizer, o QR Code está na tela, também está no chat. A gente colocou no grupo do WhatsApp também esse QR Code. Se por acaso algum de vocês não conseguir ler, enfim, está dando erro, manda uma mensagem para o marketing. Eu preciso receber esses 25 feedbacks, de preferência hoje, para já melhorar, né, para o plano de skills da semana que vem. Mas é isso, muito obrigada, boa sexta-feira para vocês, e eu espero rever, né, alguns de vocês na próxima sexta-feira. E uma coisa importante, né, eu falei no início e vou falar agora no final. O Plan Link Skills não é apenas, e na verdade ele é principalmente para os nossos colaboradores, mas também para qualquer outra pessoa que tenha interesse em participar. Então, quando a gente divulga nos grupos do WhatsApp ou quando a gente divulga no nosso LinkedIn, é para que o máximo de pessoas participem, né? Levando em consideração que a gente tem vagas limitadas, obviamente. Então, vocês podem sim compartilhar no LinkedIn de vocês ou nos grupos das empresas onde vocês atuam, porque o ideal é que as pessoas se inscrevam e aí a gente verifica, né, se chegar até o limite de vagas. Infelizmente, nem todos poderão participar, mas não é exclusivo a funcionários da PlanLink, ok? Muito obrigada. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar e-mail para o marketing, marketing@planlink.com.br, ou eu vou botar o meu e-mail também aqui no chat, vocês podem mandar qualquer questionamento para mim através desse e-mail, tá bom? Obrigada, bom dia para vocês. Obrigada a você e a Lei pela oportunidade também aí de fazer essa apresentação. Tchau, Então, tchau, um abraço, pessoal. tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau.